Terça-feira é dia da gente comentar aqui no estúdio sobre os fatos da semana. A gente vai comentar aqui no estúdio hoje sobre dados extremamente preocupantes que foram divulgados, pelo primeiro anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse anuário divulgou que o número de latrocínios que o Brasil registrou no último ano aumentou 58%. Vamos dar uma olhada no VT e a gente fala sobre isso aqui no estúdio. Segundo dados inéditos do 11º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a quantidade de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, subiu 58% no Brasil entre 2010 e o ano passado, quando houve mais de 2.000 registros ou 7 casos por dia. No total, foram cerca de 14.000 assassinatos durante roubos desde 2010. Segundo especialistas, a crise econômica associada a problemas em programas estaduais de redução de criminalidade que perderam investimentos seria um dos fatores para entender esses dados. Mas quais seriam as outras causas desse aumento? O que pode ser feito para reverter esse quadro? É isso que vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre isso, a gente tem um especialista no assunto, que é o Dr. Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo. Tudo bem, querido? Bom dia. Como é que você tá? Bom Se dia. é que é um bom dia, né? É dia das bruxas hoje, você acha que é bom? A gente vai falar de um bruxas assunto, ainda? Já não chega as que tem por aí, tem mais bruxas? E a gente vai falar de um assunto que nos assombra também, que é a questão da segurança pública, que é um dos grandes problemas, calcanhares de Aquiles do Brasil, e que realmente fica difícil a gente encontrar qualquer tipo de esperança em uma melhoria desses números, quando a gente vê eles só aumentando e a escalada da violência cada vez pior, e nenhuma política efetiva, uma política pública ou uma solução, que nem que seja parcial, a gente não consegue enxergar nada avançando nesse sentido, doutor? Regiane, não se consegue punir nem os crimes que cometem lá na esplanada dos ministérios, muito menos quem dirá no Brasil, né? Mas então, que análise que você faz? Qual a importância da divulgação desses dados nesse momento que a gente está vivendo, doutor Eduardo? São 58% a mais de latrocínio nos últimos 7 anos. Primeiro a gente tem que ver a causa, Eu acho que sobretudo porque o aumento dos crimes de latrocínios, ele é consequência, ele é reflexo, ele é resultado, sobretudo, em função da situação do país. A crise tende, obviamente, a aumentar essa criminalidade, isso é natural. O crime de corrupção, para mim, é o crime mais severo e mais abominável que pode ocorrer, porque, obviamente, se nós estamos nessa situação, é em decorrência de um outro crime que vem sendo cometido, que é o crime de corrupção, ou seja, falta dinheiro na segurança pública e em função dos desvios que acontecem. E essa crise, não só a crise econômica que nós estamos vivendo já há alguns anos, mas a crise gerada pela própria corrupção, como a gente vê no caso do Rio de Janeiro e em tantos outros estados também, um estado praticamente falido, faz com que o número o dinheiro que deveria seguir para essa área seja também reduzindo o policiamento, reduzindo efetivo para investigação, enfim, isso repercute, claro, na parte mais fraca que é a população, Regiane, o grande problema, se nós fizermos uma radiografia, como de fato esse manual da segurança pública fez, isso é o resultado, ou seja, quando você, na verdade, e isso em todos os sentidos, até se questiona muito a questão da polícia está matando mais do que antes, está morrendo mais policiais do que antes. É consequência disso, obviamente, não tem outra explicação senão efetivamente essa, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, as pessoas que a situação piora, as pessoas, obviamente, tendem a cometer mais crimes, isso é evidente. O Brasil, nós temos percebido que a situação tem piorado muito. Hoje o Brasil, aliás, hoje não, vem
acontecendo nesses últimos tempos, que o Brasil se mata mais do que a guerra da Síria. É evidente, isso tem ocorrido. O que fazer nessa situação é se debruçar em função das políticas públicas, sobretudo. Né? Eu acho que o combate à violência, ele é um combate permanente, né? É um combate que, na verdade, não adianta você afrouxar em absolutamente nada, né? E, consequentemente, isso é uma radiografia, ou seja, falar o que não tem nada o que fazer, tem sim, é evidente, é a ação do Estado. É a ação do Estado na questão da educação, na questão de intervir diretamente na vida das pessoas para que isso possa se reverter, entendeu? Mas é um quadro bastante preocupante, né? Nós não temos uma perspectiva de que isso a curto prazo possa se reverter, né? São Paulo, você vê que é o estado mais populoso e evidentemente, dentro de uma radiografia, ele demonstra uma situação até muito favorável, ele está dentro do patamar de países, obviamente, desenvolvidos, né? E por quê? Porque, na verdade, a segurança em São Paulo, ela é sempre muito mais eficiente, né? E, evidentemente, a questão do Rio de Janeiro, como você bem pontuou, é em função da situação, ou seja, o Estado está quebrado, o Estado está completamente deteriorado, a segurança pública, que deveria ser uma prioridade, não é uma prioridade, né? Ou seja, é algo que fica sempre em segundo plano, né? E, consequentemente, aí nós temos esses dados que são alarmantes, que divulga e que obviamente, quando você passa esses dados para a sociedade ela se sente menos segura. Né? Então, esse é o reflexo, essa é a situação. A gente não consegue imaginar, né, que um país que não tem uma guerra civil, que não está participando de nenhuma guerra em nível internacional, tenha 7 mortes por hora, de acordo com esses dados que foram divulgados. São 61.619 mortes violentas, intencionais, registradas só em 2016. E agora a gente já tem um número também assustador para esse primeiro semestre de 2017. Só quando a gente para avaliar, eu sei que essas especulações, essas avaliações, elas são importantes para a gente fazer um raio-x. Só que o raio-x só, não adianta um diagnóstico, né? Você ir no médico, fazer todos os exames, você vai lá, faz o diagnóstico, se ele não vai te apresentar um remédio para você resolver essa situação. Então não adianta só ficar discutindo a segurança, precisa apresentar uma solução. Só que, claro, que tudo isso com base nos dados. O que chama atenção é que isso não é uma preocupação, parece que do governo, né, em mostrar para a população e dar essa justificativa para a população, né? E isso aqui é uma ONG, na verdade, que divulgou esses dados, né, doutor? Regiane, aquele tal, por mais que nós não queiramos falar sobre a questão da corrupção... Não, tudo calha aí, não tem jeito. O problema é o seguinte, é causa e efeito. Isso aqui é uma radiografia de efeito. Né? E causa, e obviamente, para você combater, para você diminuir essas questões, para você diminuir esses índices de criminalidade, você tem que efetivamente ir na causa. E qual é a causa? Né? A causa é efetivamente, o problema é debelar a corrupção no país, não tem outro jeito. Não existe crime mais, eu diria, mais severo do que a própria corrupção. Se fala tanto em latrocínio. Se você for pensar aqui, fazendo uma analogia, a corrupção é um crime de latrocínio, porque assume o resultado. Sim, quando você rouba, quando você desvia dinheiro, quando você tira dinheiro da segurança pública, efetivamente você está cometendo o crime de latrocínio, porque alguém está morrendo lá na ponta, entendeu? Então o crime de corrupção é um latrocínio disfarçado, claro. Entendeu? Então, por mais que dinheiro de todas as áreas importantes, não dá para você falar, bom, o que fazer? A causa é efeito, ou seja, isso aqui é efeito. É a mesma coisa do aquecimento solar. Como é que você resolve o problema? Na verdade, a pessoa, para você resolver um problema climático, você tem que, na verdade, diminuir o aquecimento. Isso é a mesma coisa, ou seja,
efetivamente, o governo tem que se debruçar em cima da causa, para que o efeito possa efetivamente ser diminuído. Eu estava assistindo até uma entrevista do presidente desse Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ele falou um dado muito importante que vai justamente colocar o dedo nessa ferida aí da corrupção, da política que deveria ser feita justamente em cima dessa área, né, de colocar o dinheiro onde deve. Ele disse que o dinheiro, eu quero ver se você concorda com isso, que o dinheiro não falta, que dinheiro tem. Quer dizer, está saindo do contribuinte uma quantidade que seria mais que suficiente para resolver esse problema. Mas ele não está chegando lá. Ele não está justamente sendo canalizado para o que deveria. Então não é falta de recurso, não é porque é um país pobre, porque é um país que não tem condição de resolver o problema. Tem. O que não tem é vontade, porque eles estão lá preocupados com o próprio umbigo, sempre. Eu não concordo com ele de uma forma, é óbvio, em algumas situações ele tem até razão, mas em outras não. Não é a questão, olha, falta dinheiro na segurança. Falta dinheiro na segurança, efetivamente. É lógico que falta dinheiro na segurança. Não se contrata, a segurança, não se contrata o policiamento, ou seja, não se faz investigação. A questão da impunidade, ou quando se comete um crime e efetivamente aquele crime não é resolvido, não é solucionado, não é punido efetivamente, você está diante de uma impunidade. Quando você está diante de uma impunidade, você favorece o criminoso, porque o criminoso se sente mais à vontade. Por que hoje o criminoso desce lá dos morros do Rio de Janeiro e vem para a Avenida Brasil, vem para a linha vermelha, vem para a linha amarela, vem fazer arrastão nas praias? Porque ele sabe efetivamente que há uma deficiência na segurança. Então, como falta sim dinheiro, ou seja, na verdade, dinheiro lá. O que ele quis dizer, eu entendi a conclusão do que ele estava dizendo, na verdade não é só o que falta, o dinheiro que está sendo destinado para a segurança pública. Ele fez uma comparação interessante. Por exemplo, quanto custa um deputado hoje para a máquina pública? Quanto custa um policial militar? Você entendeu? É a discrepância do que está indo para o que exatamente não precisava ir, né? A estrutura, o aparato que um deputado tem para funcionar, para fazer o seu trabalho, um senador, ou um monte de pelego que está aí sempre atrás deles. E quanto custa hoje um policial militar para o Estado? Bom, isso sempre teve, né? Não é de hoje, né? Isso já acontece, é histórico. Mas é o que está refletindo agora. E sempre refletiu, sim, né? Piorando cada vez mais. É óbvio, quando você, na verdade, incha, quando você destina um dinheiro, ou quando você não faz gestão do dinheiro público de forma correta, aí o que acontece? Efetivamente, você, na verdade, falta na ponta. E aonde está faltando é exatamente na área de segurança. Então, falta dinheiro na segurança, falta investimento na segurança. Você vê, o Poder Judiciário falta dinheiro. Quando não tem dinheiro no Poder Judiciário, o Poder Judiciário não tem efetivamente como fazer justiça, ou seja, fica difícil. Então é um funil isso, ou seja, a sociedade é como se fosse um funil. Você começa, é um gargalho, você chega lá na frente, ele na verdade acaba diminuindo. Então falta sim dinheiro na segurança, falta dinheiro na educação, falta dinheiro em tudo. Então o que fazer com relação a esse efeito? É causa e efeito. Você tem que combater aquilo que efetivamente é onde está se distribuindo o dinheiro, o dinheiro está se esvaindo, entendeu? Então, para mim é isso, causa e efeito. Tanto é verdade que agora, dia 6 e 7 de novembro, nós vamos ter a Convenção de Políticas Públicas e Percepção da Corrupção na América Latina, em Buenos Aires, justamente para poder fazer uma radiografia dessa questão. O problema não é um privilégio do Brasil, né? Hoje você tem a América Latina, hoje um dos problemas mundiais. Hoje a ONU se preocupa muito na questão da América Latina, na África, né? Então eu acho que a questão é exatamente isso. É causa e efeito. Precisamos discutir mais sobre isso, né, doutor Eduardo, para ver se a gente chega a alguma conclusão, porque realmente a coisa está feia, o negócio está bem complicado do nosso lado aqui, e quem sofre é justamente a população, né? Bom, vou deixar aqui o contato do doutor Eduardo Leite, para você continuar fazendo contato ao longo da semana, e ele, claro, que vai voltar ao Revista da Cidade para continuar essa conversa, sim, e tantas outras de grande relevância para o nosso país. facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Ótima semana, querido. Beijo, até. Gente, assuntos bem importantes. Agora...